Bom, vamos lá, Michele. Primeiro, obrigado por aceitar o convite, participar dessa conversa. A ideia aqui hoje é nós falarmos sobre a parte de permits, sobre a sua especialidade, uma área que você domina e que a gente já trabalha junto há alguns anos aí. Então vamos lá. Hoje eu estou aqui com a Michele Fabrício, da Legaliza Arc, especialista na parte de permits, legalizações, principalmente na área de varejo corporativo. E eu gostaria que você falasse um pouco aí da sua empresa e de você, Mi, para a gente começar o nosso bate-papo, pode ser? Pode ser. Bom dia, Dani. Obrigada pelo convite. Eu fico lisonjeada. A gente já trabalha junto aí há um bom tempo, né? É, a minha empresa, na verdade, surgiu em 2018, por aí, a ideia, né, de trabalhar com essa parte de legalização, enfim. E antes disso, eu trabalhava bastante com varejo, então eu percebia aí uma falta de profissionais qualificados no mercado, né? A gente tem bastante profissional no mercado, mas assim, qualificado e pronto para resolver o problema são poucos, porque ler a legislação qualquer um pode fazer, né? Mas entender, encontrar uma solução para o cliente rápida e eficaz, isso é um pouco mais difícil. Então, dessa necessidade, eu comecei a fazer algumas consultorias, trabalho para algumas empresas, né? Presto serviço para algumas outras, e costumo dizer que ou você ama ou você odeia, né? A parte de legalização. E eu gosto bastante, assim. Eu estou muito feliz de estar aqui falando com você. Legal. Conta um pouquinho da sua formação, como que você se tornou uma especialista na parte de permits. Eu sou arquiteta, né, formado desde 2004, então já não vamos fazer conta aqui, acho que não precisa. E eu comecei a trabalhar aí com uma grande rede de varejo, fazendo as obras deles, mas isso, como eu estava nas cidades, né, e estava ali na linha de frente para a inauguração das obras, a gente percebeu aí a necessidade das licenças, porque você não pode inaugurar uma obra sem ter a licença, então eu comecei a correr atrás disso já naquela época, né? E depois eu fui, enfim, fui convidada a trabalhar numa outra empresa de grande porte aqui de São Paulo, prestando é, consultoria aí para uma grande rede de bancos, onde a gente trabalhou bastante aí com legalização no Brasil inteiro, e foi daí que foi surgindo essa paixão, né? Quando eu saí dessa empresa, eu fui convidada, na verdade, a coordenar um departamento de permits dentro de uma empresa de legalização, e estou aí até hoje. Né? Me especializei em direito imobiliário e esse ano estou começando aí cursar direito, propriamente dito. Quero, não quero advogar, não tenho intenção de advogar, mas tenho intenção de trabalhar com direito imobiliário, regularização imobiliária e expandir aí os horizontes para outras frentes que hoje, como arquiteta, não posso estar fazendo. É engraçado, né? Porque são duas áreas distintas, né? A arquitetura, a gente tem uma área mais criativa, uma área mais humana, né? Enquanto o direito, ela é muito sistemática, lei, né? E elas acabaram se complementando aí na sua vida. É verdade, assim, eu costumo dizer que, assim, na arquitetura eu passei por tudo, né? Nesses 21 anos já de formada, eu fiz de tudo. Desde projeto, obra, concepção, projeto executivo, interiores, mas o que eu me encontrei mesmo foi na parte de legalização. E como é uma coisa que eu sou muito apaixonada e eu vi que existe mercado e existem outras frentes que eu posso explorar, como uso capião, coisas que, em tese, os arquitetos não fazem, a menos que seja extrajudicial, mas os advogados já têm uma maior maleabilidade com esses temas, né, com esses assuntos, já conhecem mais, então eu quis me aprofundar. E quando eu fiz essa pós-graduação, realmente eu descobri que a minha área é essa. Então, eu Legal. acho que para mim se complementaram justamente porque eu nunca fui muito
do desenho, da coisa de fazer desenho manual. Nunca fui muito artista, sabe? Não tenho Mas muita conforme ele habilidade. Sempre foi a explica, técnica, sempre da área você técnica. vê tanto a simplicidade no Exatamente. processo, Tá, como teve uma também época a aí, que foi em eficiência, 2019, que nós trabalhamos juntos né? num Então, grande esse foi contrato, um né? dos E a insights gente que eu entregou tive. mais de 4 mil É agências, o né, para esse cliente. sentimento e o que E a gente tudo lá a leva gente daqui começava no é a EVTL. humildade Fala um do pouquinho para Tom mim de de EVTL, ensinar de como que forma funciona, o didática, que é, de para nos quem não explicar, conhece. né? Conta um pouquinho sobre Ele é isso para mim. bem tranquilo, todas as Bom, vezes o que eu falei, deixa EVTL, eu o que recapitular a o que eu gente, entendi, essa então, sigla, né, tranquilo. significa Estudo de E, Viabilidade Técnico e é Legal, isso, é e ele é satisfatório o ponto de você ter partida acesso a uma para pessoa tudo que a gente que ela não deseja está construir, simplesmente reformar, interessada ali, regularizar, é, seja em São Paulo, a seja pessoa vai fora de São pagar por Paulo, no algo Brasil e eu tô todo. A atrasando. gente Não, tem não é muita isso. O Tom não é burocracia, essa a gente pessoa. tem muita Pelo menos ele que legislação, ele nos a gente tem mostrou, as que ele legislações realmente está federais, que interessado ali em muitas vezes relação a até nos ajudar, nos se explicar, complementam com as ensinar. legislações estaduais e municipais. Então, é interessante, é importante, né, para quem quer realmente estruturar um negócio e começar da maneira certa, consultar um profissional que faça esse tipo de trabalho. Porque no EVTL a gente vai entender, Daniel, se aquele local que eu estou querendo, eu quero comprar um terreno, eu quero alugar um imóvel, aí você vai entender se aquele local que você quer comprar é o mais adequado para aquilo que você quer fazer, né? Dentro do EVTL, a gente tem estudos de parâmetros urbanísticos que vão te dizer o quanto, né, você pode construir naquele local, incentivos, se existem, se não existem, taxas que você vai precisar pagar. Então, em resumo, quando você tem um EVTL bem feito, você já tem um planejamento inicial muito bem estruturado daquilo que você vai poder fazer naquele local. Não adianta, por exemplo, você locar um imóvel onde a sua atividade não é permitida, né? Você vai pagar aluguel, você vai perder tempo e dinheiro. E eu já tive clientes que realmente isso aconteceu com eles. Eles alugaram o imóvel, resolveram fazer o MTL depois, e aí a atividade não era permitida naquele imóvel, então ele já estava pagando o aluguel ali há 3 meses. E, enfim, teve que mudar a estratégia, né? Existem, né, diversos tipos de estudos, diversas frentes, né, para os EVTLs. Mas, no geral, ele é um documento que ele vai te embasar legalmente para aquilo que você pode e para aquilo que você não pode fazer. Tá, a gente trabalha no varejo, né? O varejo ele é corrido, ele é rápido e nós sabemos que a área de expansão desses clientes, principalmente são grandes empresas que nós trabalhamos, eles primeiro alugam, eles primeiro fecham um contrato de locação para depois ir para a área técnica e a área técnica ela tem que resolver. Me conta algum caso aí onde foi alugado um espaço ou aconteceu alguma coisa nesse sentido e como você resolveu, né? Como que foi o problema e como você resolveu? A gente teve um caso recente aí, né, ano passado, ano retrasado, de uma rede de escolas, né, educacional, enfim, que locou um espaço na intenção de ministrar cursos ali, e o local realmente era adequado para a atividade, porém, ele não era adequado para a segurança. O que isso quer dizer, né? O local ele não tinha capacidade de escoamento, capacidade de receber a quantidade de alunos que aquela empresa gostaria de receber ali. E aí, a solução que foi dada, depois de muito estudo e depois de muito entender a necessidade desse cliente, porque, assim, além de alugar, ele já começou uma obra sem ter um MTL, nós tivemos que fazer diversas, inclusive trabalhamos juntos, né, nesse cliente, tivemos que fazer diversas visitas, diversas consultorias, até a gente chegar ao veredito de que ou ele construiria mais escadas de incêndio, né, escadas de emergência, ou ele teria que se mudar mesmo daquele local que ele já estava ali há um ano pagando aluguel com uma obra pronta, né? Então, é muito importante você ter um EVTL antes que te diga tudo que você pode e o que você não pode fazer e que te embase
Na legislação não só municipal, mas também estadual, que é o caso do Corpo de Bombeiros, porque essa é ainda mais restritiva. Embora sua atividade possa ser executada naquele local, existe restrição de número de pessoas, existe uma série de outros detalhes que você só vai descobrir no decorrer da tua obra e no meio do caminho se você não tiver um bom estudo antes de começar a fazer tudo isso, né? Nós começamos aqui a falar um pouco de bombeiro, né? A legislação de bombeiro tem as questões do estado, né? Que cada estado tem uma diretriz. Antigamente São Paulo era o mais complexo, né? Hoje em dia não é mais, né? Nós sabemos que, em função do que aconteceu lá no sul, naquele acidente do sul, lá ficou muito mais complicada, né? Mais exigente as exigências do Corpo de Bombeiro. E como que é essa parte para você? Porque o EVTL é o comecinho de tudo, né? Mas isso ele ramifica em diversas coisas, seja na parte da prefeitura, na parte de bombeiro, entre outros. Me conta um pouquinho da parte de bombeiro, como que é? Então, você bem pontuou que, assim, após o acidente, né, acho que foi de 2012, né, da Boate Kiss, toda a legislação, tanto do Rio Grande do Sul como do Brasil todo, ela foi reformulada, né? Hoje nós temos aí o prazer de dizer, né, o orgulho de dizer que a legislação de São Paulo, ela embasa a legislação de diversos outros estados brasileiros, assim, muitos estados brasileiros, eles são realmente regidos aí pela legislação de São Paulo, é meio que um copia e cola da nossa legislação, que é bem completa. Porém, ficou realmente muito mais restritivo após esse incidente e muitos outros, né, que já vinham acontecendo, e essa lei ela foi bastante reformulada. As últimas ITs que nós temos aí são de 2022, né, e a parte de bombeiros, assim, ela é uma das mais importantes. Por quê? Ela diz respeito diretamente à segurança das pessoas que vão ocupar aquele espaço. Independente da atividade que você exerça dentro de determinado espaço, a segurança das pessoas que vão ocupar aquele espaço após construído, ela tem que vir sempre em primeiro lugar. Então, a legislação de bombeiro, ela versa tanto para medidas mitigadoras de impacto, né, de acidentes, como dependendo da metragem do seu imóvel, do uso do seu imóvel, você vai ter que ter hidrantes, você vai ter que ter sprinkler, você vai ter que ter compartimentação. Então, isso são coisas que vão muito além daquele CLCB básico que a gente conhece para lojas menores, onde a gente só precisa ter extintores, né? E hoje o Corpo de Bombeiros, além da vigilância sanitária, que isso é em alguns casos apenas, ele é o único órgão que tem poder de polícia para lacrar, fechar um estabelecimento ou um prédio inteiro, caso ele entenda que a segurança dos ocupantes está de alguma forma ameaçada, né? Então a gente precisa de fato seguir essas normas e, enfim, toda loja, todo empreendimento que a gente vai inaugurar, que a gente vai abrir, todo varejo, todo comércio, ele tem que estar com as medidas de proteção e combate a incêndio em dia, né? Os laudos de elétrica, os laudos de SPDA, SPDA para quem não conhece, né, seria para raio, os laudos de uso de gás, caso seja necessário utilizar o gás. Em alguns varejos a gente sabe, né, comércio, lojas, enfim, a gente sabe que é utilizado gás. Então, tudo isso tem que estar com os laudos em dia, tem que estar muito bem monitorados, a parte de manutenção tem que estar sempre em dia, sendo feita uma vez ao ano, tanto desses equipamentos de combate a incêndio como de elevadores, escada rolante, para que a gente tenha a menor probabilidade possível de haver algum acidente, como foi recentemente aí numa grande rede de supermercados, né, onde pegou fogo, enfim, teve várias pessoas aí com problemas, porque a mangueira de incêndio ali, a bomba não funcionou, e aí eles não conseguiram apagar aí aquele princípio de incêndio, né? E tivemos um caso recente também no Brás, né, de um
mini Cliente. shopping, digamos assim, que pegou fogo e foi... não conseguiram apagar e foi um negócio que, assim, destruiu completamente o edifício, né? E muitas vezes o Então, cliente ele tá com todas as condições adequadas, tá com AVCB válido, tá com as mangueiras e ainda assim acontece o risco e pega fogo e imagina quem não tem, ex né? exatamente. E aí, assim, e essa parte de a gente estar com as mangueiras em dia, com o AVCB em dia, não significa que a minha bomba não possa dar um problema, por exemplo, né? Então, eu preciso ter uma manutenção desses equipamentos também que a gente não fica olhando toda hora, né? Bomba de incêndio, os quadros elétricos, eles precisam estar dentro da normativa, porque os maiores princípios de incêndio são princípios elétricos, então a gente precisa, como um todo, né? Eu acho que isso envolve execução e legislação, e a gente precisa estar trabalhando muito junto nesse sentido, porque não é só a legislação, né, que vai proteger o usuário final, mas também uma boa execução. Agora há pouco você comentou sobre quem precisa ou não precisa sobre AVCB, né? Existe uma regrinha aí de metragem em relação a isso. Fala um pouquinho mais sobre essa questão para mim. Prova o que entende, Para prova o que faça, é imóveis que todo e qualquer conteúdo possuem que remete às abaixo suas de competências técnicas. 750 metros quadrados, eles não têm a necessidade de ter hidrantes, né, dentro do seu espaço, e assim sendo, o processo é simplificado. Quando a gente diz que é um processo simplificado, ele é declaratório, né? Você vai ter um responsável técnico, arquiteto ou engenheiro, que vai assinar uma responsabilidade técnica dizendo que todos os equipamentos que seriam extintores e alarme de incêndio, se for o caso, estão em dia, e você vai emitir um certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros, que é o CLCB, e ele é somente para esses processos que são considerados simplificados, né? Os imóveis que têm acima de 750 metros quadrados ou alguma complexidade, por exemplo, um imóvel que ele tem uma grande concentração de pessoas, como um cinema, um teatro, ou até mesmo indústrias que que manipulam diversos tipos de materiais que são mais suscetíveis aí ao fogo. Aí, para estes casos, cada qual respeitando aí a sua dificuldade, a gente tem que emitir o AVCB, que seria o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E para a emissão do AVCB, o processo ele é um pouco diferente, né? Além da gente ter algumas medidas a mais que têm que ser respeitadas, que seriam hidrantes, em alguns casos sprinklers, Seu alguns cliente quer tipos de assistir o webinar extintores ou ele quer ter um diferenciados atendimento também, humanizado quando no eu WhatsApp? tenho um gerador, casa de máquinas, esse tipo de coisa, a gente ainda tem a vistoria do Corpo de Bombeiros, né? O bombeiro vai até lá, inicialmente a gente precisa aprovar o projeto no Corpo de Bombeiros, aí ele vai até lá, ele vistoria o local, ele verifica se está de acordo com o projeto, se todos os sistemas estão funcionando, e só aí ele vai assinar e emitir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que seria o AVCB, né? Então é importante ressaltar que o arquiteto, o engenheiro ou o responsável técnico, indiferente do tamanho do imóvel, do tamanho de onde vai ser a obra, ele tem uma responsabilidade sobre a segurança daquele imóvel, se precisa ou não passar pelo Corpo de Bombeiros, pelo AVCB ou não, né? Eu acho que isso é importante porque muita gente às vezes faz uma reforma e simplesmente reforma, né? Esquece que existe outras questões, né, por trás. Então, na verdade, sempre tem que ter essa questão vinculada à responsabilidade do engenheiro e do arquiteto, certo? Isso. Hoje, as empresas, de uma maneira geral, varejo, comércio, empresas que não são pessoas físicas, digamos assim, eles já entendem muito mais a importância e a responsabilidade do profissional, arquiteto ou engenheiro dentro dessas pequenas reformas que são necessárias. A dificuldade maior hoje é uma pessoa física, uma pessoa que tem muitos imóveis, um exemplo, aí ele precisa reformar, mas ele não entende muito bem o que pede a legislação e acaba fazendo isso sem a ajuda de um profissional.
né? Eu acho que nossa profissão, ela não é muito bem divulgada, porque quando a gente fala que a gente é arquiteto, as pessoas pensam que é a pessoa que vai escolher a cor do meu sofá, né? Eu me deparo muito com isso, e é muito mais do que isso, né? O trabalho é muito mais complexo. E tudo isso volta para aquele EVTL lá do começo, porque lá no início a gente vai dizer qual é a necessidade, né? Se é necessário um CLCB, se é necessário um AVCB, se vai ser necessário aprovar um projeto no Corpo de Bombeiros ou não, se vai ser necessário emissão de laudos ou não. Então, é primordial você iniciar acompanhado por um profissional que tenha esse conhecimento para te dar toda essa consultoria. No começo da conversa, a gente estava batendo um papo aqui, a gente falou que não ia ter tempo, né? Já está em 27 minutos. Passou super rápido, voou, né? E a gente só Exatamente. ficou dentro do corpo de bombeiro, hein? A gente nem falou de patrimônio cultural, não falou de trânsito, de CET, não falou da parte arbórea, enfim, a gente não falou de nada. A gente falou só uma caixinha bem pequenininha. É um universo inteiro, né? Só para a gente ir para os outros temas, fala um pouquinho sobre todas essas outras possibilidades que existem dentro da parte de legalização, ainda assim entrar muito em detalhe, porque provavelmente a gente vai ter que fazer uma nova conversa aqui e aí a gente vai ter que entrar caixinha por caixinha. Dá um panorama geral para mim, por favor. Da parte de prefeitura, né, da parte municipal, a gente tem aí as licenças de obra propriamente dito, porque para você fazer uma obra você precisa de um licenciamento da prefeitura, principalmente se for uma obra, falando aqui em São Paulo, tá? Principalmente se for uma obra de ampliação, redução de área, a gente que envolva a estrutura, a gente precisa aprovar isso junto ao município, né? Então, existe uma legislação específica somente para isso. Qualquer obra de alteração de layout, que a gente fala que é uma obra somente interna, ela tem que ser analisada também, porque às vezes a gente está fazendo uma obra somente interna, mas a gente está modificando fluxos, né, de saída de emergência, e isso tem que ser verificado pelo Corpo de Bombeiros, né? Então, aqui a gente já falou de dois pequenos tópicos que a gente precisa aprovar. Se a sua obra for uma obra que gera algum impacto, né, na vizinhança, seja um impacto referente a barulho, cheiro, condições de entrada e saída de pessoas, lixo, a gente precisa estar aprovando também e consultando o meio ambiente. Precisamos fazer um estudo de impacto de vizinhança, em alguns casos, um estudo de impacto de trânsito, tá? E tudo isso tem que ser aprovado nos seus respectivos órgãos. Quando eu tenho intenção de fazer uma supressão arbórea, que seria retirada de árvores, mas o terreno é meu. Independente do terreno ser meu, qualquer supressão arbórea, ela precisa ser comunicada à Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Existem árvores hoje que elas são extintas, que estão em processo de extinção, ou que são árvores protegidas, que elas não podem simplesmente ser derrubadas. As multas para a supressão dessas árvores, elas são, assim, da casa de milhares de reais, né? 150 mil, 300 mil reais, porque você está suprimindo uma vegetação que ela não poderia ser suprimida. Então, tudo isso também tem que ser avaliado pelo profissional e aprovado antes de se iniciar. Quando a gente tem empreendimentos que têm bastante impacto, né, que são empreendimentos do tipo shopping centers, ou grandes complexos aí, pode ser um hotel, pode ser até esses novos condomínios que têm 4, 5, 7 torres às vezes, eles têm um impacto no trânsito, eles têm um impacto na vizinhança, e eles também precisam ser aprovados por esses órgãos, né? Entradas e saídas, fluxos, escolas, principalmente escolas, porque os pais sempre vão parando os carros ali no horário de entrada e saída, né, dos alunos, e isso gera um impacto muito grande, não só no bairro, como no município, né? Então, tudo isso tem que ser aprovado, tudo isso tem que ser verificado antes de ser feito. E, digo mais, isso pode ser feito?
né? Porque não adianta eu arrumei o imóvel dos meus sonhos, aluguei, tem uma baita área verde, eu quero derrubar todas essas árvores, eu quero construir uma baita escola. Se for uma área de proteção ambiental, se for uma área de proteção de mananciais, por exemplo, você vai encontrar tantos entraves para você fazer isso, e o seu terreno ele vai ser tão reduzido. Vou dar um exemplo. Se você estiver perto de um córrego, você tem que deixar 30 metros da margem desse córrego sem fazer nenhuma intervenção. Então, digamos que o seu terreno, meu terreno é enorme, tem uns 60 por, sei lá, 150, você já perdeu 30. E aí depois você tem que respeitar ainda os recuos dentro desses 30 que sobrou. Então, você imaginava que você ia construir ali 30 mil metros quadrados, você pode construir 2. Você imagina qual é o impacto para um investidor descobrir que naquele local que ele está investindo o dinheiro dele, ele só pode construir 2 mil metros, né? Então, é muito importante a gente pensar na legislação como um todo, tá? Me esqueci de alguma coisa? A parte de patrimônio histórico, né? Que é muito mais restritivo ainda. Muito bem, isso é verdade também. Em São Paulo, principalmente, né, no centro histórico de São Paulo ali, algumas cidades históricas que nós temos a cidade toda tombada, que é o caso de Olinda, que é o caso daquela cidade de Minas Gerais, Ouro Preto. Então, enfim, existem algumas cidades, existem alguns bairros tombados, como é o caso do bairro da Liberdade aqui em São Paulo, e a gente precisa prestar muita atenção nisso. Por quê? Porque imóveis, existem níveis de tombamentos, né? Tombamento pelo município, que em São Paulo seria o Compresp, pelo Estado, que seria o Condefa, enfim, e pelo próprio pelo próprio país, né? Seria uma lei federal, pela União. E a gente tem aqui restrições que, por exemplo, tem locais, eu já trabalhei com um prédio em Recife, que você não podia nem mudar o forro, porque ele era um forro antigo com uns adornos que não poderia ser modificado. Então, se você começa uma obra, coloca aquilo abaixo achando que você só precisa manter a fachada, as multas também são milionárias. Então, é necessário que a gente faça um estudo aprofundado, principalmente no que tange aí a questão de patrimônio histórico, artístico, cultural, porque são legislações que são levadas muito a sério, deliberadas por comitês, e, infelizmente, as pessoas ainda destroem o patrimônio e tem que pagar uma multa milionária e depois tem que reconstruir. E fica muito caro essa reconstrução, porque não é uma reconstrução simples, né? Não é uma alvenaria qualquer, um drywall que você faz, né? Tem que ser um trabalho muito especializado. Exatamente. Eu me lembrei de uma outra coisa agora, que seria a questão da publicidade, né? Porque como a gente está falando aí em varejo, comércio, em empresas de uma forma geral, a gente tem também as questões das legislações que regem a instalação de publicidade, né? Então, em São Paulo, por exemplo, depois do advento aí da Lei Cidade Limpa, a gente tem muitos clientes que, mas eu vou colocar um letreiro enorme lá com o meu nome, e aí, se for um imóvel que ele é tombado pelo patrimônio histórico, é 1,5 metro, né? E aí, mas minha marca não vai aparecer. Então, se você tivesse feito um estudo antes e isso fosse um ponto principal, crucial para você, talvez você escolhesse um outro imóvel que não esse. Né? Porque o que é permitido por lei, é permitido por lei, e também existem multas, enfim, e a prefeitura manda retirar. Então, a gente tem bastante problema com isso. Existem alguns subterfúgios aí que a gente usa em São Paulo, que seria a questão de qualquer letreiro que esteja a 1 metro para dentro da sua edificação, ele não é licenciável. Então, a gente passa em lojas enormes na Marechal e vê, na Marechal não, na Marginal, e vê ali o nome para dentro de um vidro, né? Isso é uma maneira que as pessoas encontraram de colocar a sua marca grande, exposta para todo mundo ver, sem que você esteja
agredindo a lei. transgredindo em nenhuma legislação. Entendi. Ou seja, não estou Hoje em provando dia, que eu né, entendo esses sobre nossos marketing digital, clientes, estou provando que eu principalmente sou. varejo corporativo, eles usam muito fast track, né? Que eles querem fazer legalização, arquitetura, complementares e a obra, tudo junto, né? Começou hoje, dia zero, é tudo junto. Quer dizer, a obra vai acabar muitas vezes antes mesmo de ter acabado todos O os provo outros que entendo e estudos. faço, ele é o responsável de E fazer isso o cara acaba tirar gerando bastante 10, 15, impacto, né? 20, 30 mil Porque reais e vai botar no teu mexer bolso. no, Porque no aqui você projeto de prova que você não é arquitetura, um vai guru. mexer no Prova projeto que entende, complementar, vai prova que mexer no faça projeto de todo e qualquer legalização. conteúdo que E remete às isso, no suas final, gera competências bastante técnicas. transtorno. Como que você enxerga essa metodologia que é utilizada hoje do fast track? Então, a gente sofre bastante, né? Tanto, porque assim, o que eu tenho de clientes assim, com obra embargada, mas precisa desembargar, mas o desembargo ele depende da aprovação do projeto, que em São Paulo demora no mínimo 180 dias, e a pessoa não quer esperar os 180 dias. Então, o que eu tenho percebido, enxergado, né, desses clientes são que eles têm já reservado um valor, por exemplo, o pagamento de multa, né, porque eles sabem que em algum momento isso vai acontecer, né, porque eles estão ali agindo no movimento contrário à legislação. Mas a gente tem algumas brechas na legislação que nos ajudam com isso. Por exemplo, a gente tem muitos clientes hoje que locam o espaço já está por fora, já está pronto, então a gente vai fazer uma reforma simples, sem precisar mexer na estrutura, enfim, não é uma construção do zero. Então, muitas vezes, eles já começam, porque eles têm o direito garantido pelo Código de Obras de começar essas obras, e a gente começa com a parte de licenciamento da atividade, né? Que aí são coisas distintas que a gente não falou até agora, né? Do licenciamento da atividade, que seria emissão de licença de funcionamento, licença ambiental, licença sanitária, que isso tudo Seu cliente também quer faz assistir o parte de webinar ou ele todo quer o ter um processo, de toda a atendimento cadeia, humanizado no desde que WhatsApp? você faz uma obra até que você inaugura um empreendimento, enfim. Só um adendo, né? Isso é Então, muito usado para São Paulo, né? Porque existem outros estados que não têm essa brecha, certo? sim, exatamente. Tem Caso do outros município, estados, ou perdão. até mesmo outras cidades dentro É. de São Paulo, que elas exigem aprovação antes do início, né? O que a gente tenta conscientizar o nosso cliente, eu sei que muitas vezes não é possível, é de que eles comecem um planejamento, porque, assim, dentro das grandes companhias, a gente sabe que um planejamento para a inauguração de uma loja, ele começa muito antes, né? Mas as contratações, enfim, elas são feitas assim a toque de caixa quando você já não tem mais tempo. Então, é por isso que eu digo que a conscientização sobre a importância do arquiteto, do engenheiro neste início, ela é imprescindível para o sucesso e para a economia também, porque hoje a gente fala muito de economizar recursos, e a gente sabe que se o planejamento começasse antes, quando eles planejam inaugurar uma loja, eles já começassem esse planejamento antes conosco, a gente já ia vencer todas essas etapas, e quando eu tivesse que começar a obra, eu já estaria com todas as licenças emitidas, né? Eu já saberia o que eu preciso para aquele local. Tem alguns clientes hoje que já fazem o EVTL de início, para saber se aquele local é o mais adequado para eles, porque eles sabem que aquele valor que eles vão pagar no início vai fazer com que eles economizem um valor muito vultuoso lá na frente, sem esses percalços, e tem outros que ainda insistem em começar as obras sem licença, e aí tem os embargos, tem as multas, e as pessoas ficam aí à mercê da análise da prefeitura, que falando em São Paulo especificamente, o volume é muito grande, o volume de técnicos é pequeno e demora. A gente sabe que demora. A gente acabou ficando muito na questão do varejo, né? Que a gente sabe que a velocidade deles é diferente, mas também a gente faz trabalho com o corporativo, né? E o corporativo também tem alguns detalhes, né? Principalmente para as lajes corporativas, que às vezes você fala, aqui não precisa de nada de bombeiro, ou não precisa de nada de nenhum comunicado de pequenas reformas. Fala um pouco da laje corporativa e as partes relacionadas a permits que a gente precisaria para essa área.
Para o corporativo, como a gente sabe que a maioria dos corporativos eles são de escritórios, né? Então, o licenciamento para eles é um pouco mais simples, tá? E falando dentro da cidade de São Paulo especificamente, a gente tem aí benefícios da legislação que nos permitem fazer obras internas sem necessidade de aprovação de projeto na Prefeitura de São Paulo. Então, isso já faz com que a gente ganhe um tempo aí no início, né, desse processo de mudança, enfim. Só que existem outras coisas por trás que são, a gente precisa mudar a CNPJ, mudar endereço de CNPJ, muitas vezes mudar a inscrição estadual, inscrição municipal, ou emitir esses documentos, né, emitir licença de funcionamento para o novo local. O AVCB, muitas vezes, da torre como um todo, ele cobre a parte comum de todo o prédio. Porém, dentro da sua área privativa, você também precisa atender às normas do bombeiro. Seja fazendo a instalação, porque geralmente o que acontece? O prédio ele deixa a preparação para que você faça a sua instalação interna, né? Então, você vai precisar instalar hidrantes, você vai precisar comprar extintores, você vai precisar manter os seus equipamentos em dia, como qualquer outro CNPJ, qualquer outra empresa tem que manter. Você vai ter que fazer aí os seus testes na sua iluminação de emergência, nos seus bicos de sprinkler. Então, assim, não exime o empresário ou o setor aí corporativo de atender a legislação como um todo. Né? A gente só tem a facilidade de não ter que aprovar essa obra no início. Porém, em outras cidades, até mesmo no estado de São Paulo, em outras cidades em volta, já existe a necessidade de você aprovar, sim, obras internas. Então, o corporativo também está suscetível aí à lei, né? A lei é para todos. Eu acho que é um universo, né, de possibilidades que a gente tem aí dentro da legislação, que se a gente ficar falando, a gente vai demorar aí horas e horas e a gente não vai conseguir falar sobre tudo. Acho que a gente vai ter que abrir um canal específico para falar disso, viu? Pelo jeito. Porque vai ter horas e horas de vídeo aqui, né? Pode ser. Vamos fazer uma pauta, né? Vamos colocar todos os temas aí que a gente precisa falar. Vamos fazer isso, é uma boa ideia. Mas, enfim, eu acho que a gente já falou bem geral sobre vários assuntos aí relacionados à sua área de especialização. Termina aí falando um pouquinho mais da sua empresa e depois você me passa os contatos para a gente, quando for divulgar ela junto. E aí, é isso. E aí, você está me devendo um almoço aqui ainda, você tem que vir almoçar comigo. Quem sabe a próxima a gente não faz pessoalmente. Presencial. Presencial. Bom, então, queria agradecer, né, por essa conversa, por a gente ter passado aqui esse tempo falando desse tema que eu gosto tanto, deixar à disposição os meus contatos, que vai aparecer em algum lugar aí desse vídeo, e caso seja necessário aí EVTLs, projetos, estudos, qualquer coisa relacionada à legislação, que eu possa estar ajudando, auxiliando aí com uma consultoria, eu estou à disposição. Muito obrigado, Mi. Sabe que eu te adoro. E, cara, muito sucesso aí para você e a gente vai se falando ainda. Muito obrigada, Dani. Espero que você tenha gostado da conversa. Sempre gosto, né? Eu sempre gosto de falar contigo. Os nossos almoços, quando a gente tem, dura horas porque a gente fica falando um monte. Acho que eu não fui tão mal assim quanto eu imaginava. É nada. Obrigada. Obrigada de coração. E para aquilo que você precisar, se a gente puder fazer mais, gostei bastante. Estou aqui à sua disposição. Legal. Tá bom? A gente vai fazer sim. Valeu, Mi. Obrigadão, tá? Um beijo. Tchau, tchau.